Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou ministro de louvor da Igreja do Nazareno, Paviote. Antes de mais nada, eu queria pedir para você clicar aqui no gostei aqui embaixo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Assim você vai ajudar na propagação desse vídeo e no avanço do reino de Deus. Enfim, sem mais delongas, quero trazer uma palavra para o seu coração e ela se encontra lá em Jó, no capítulo 42, a partir do verso 5, que diz o seguinte: Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Numa Bíblia mais tradicional, vai dizer o seguinte: E antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu quero começar esse vídeo, esse devocional, nos fazendo algumas perguntas. Será que a gente conhece mesmo a Deus? E como conhecer a Deus? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, depois que eu li pela primeira vez esse verso, eu comecei a me fazer esse tipo de pergunta. Será que eu conheço mesmo a Deus? Por quê? Porque se a gente lê o começo do livro de Jó, no capítulo 1, a gente vai ver que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava da aparência do mal. Ele já era um homem santo, ele já era um homem que procurava viver a vontade de Deus. Mas mesmo assim, o próprio Jó, com as próprias palavras, com a própria boca, no final do capítulo ele diz: Senhor, eu antes não te conhecia. Eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mesmo Jó vivendo uma vida íntegra, reta, justa, mesmo temendo a Deus, mesmo se desviando da aparência do mal, ele deu essa declaração de que ele ainda não conhecia Deus. E ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. E será que não é isso que tem acontecido com a gente nos dias de hoje? Será que a gente não conhece a Deus apenas de ouvir falar? Será que a gente não sabe que Deus é santo porque a gente ouviu falar que Deus é santo e não de fato a gente tem a revelação da santidade de Deus dentro de nós? Será que a gente sabe que Deus é bom porque nós ouvimos falar que Ele é bom, nós crescemos ouvindo falar que Ele é bom e não que realmente nós temos experimentado da bondade de Deus? E aqui eu não estou falando de algo superficial, mas eu estou falando de algo realmente profundo e milagroso de Deus. Será que nós estamos realmente conhecendo a Deus, não só de ouvir falar? Lá em Filipenses, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: E eu, Paulo, considero tudo como perca em troca do conhecimento de Cristo Jesus. Cara, Paulo entendeu algo que a gente precisa entender e se aprofundar nisso. Que nada se compara a conhecer Jesus, nada se compara a conhecer o nosso Senhor. E sabe o que acontece quando a gente conhece o Senhor? Nada mais importa. Nada mais importa. A gente passa a conhecer e tudo vira perca ou acréscimo. A palavra diz lá em Mateus: E buscai primeiro o reino de Deus, buscai conhecê-lo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo se torna acréscimo na nossa vida a partir do momento em que a gente foca em conhecer o Senhor. E talvez você esteja se perguntando: tá bom, Lucas, agora eu já entendi a importância de conhecer o Senhor de verdade, como Ele é. Mas como fazer isso? Gente, a resposta é muito simples. Está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, que diz: E quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Gente, não tem outra palavra. Eu sei que essa palavra já está até desgastada no nosso dicionário cristão, que é relacionamento com Deus. Sabe o que eu acho? Que a gente tinha que voltar para a simplicidade. Tem 3 pilares básicos para um relacionamento com Deus: oração,
palavra e jejum. É o simples. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que esse é o básico na vida cristã, mas que muitas das vezes a gente não tem feito. Mas se a gente fizer, se a gente orar, se a gente ler a palavra, meditar nas Escrituras e jejuar, tudo isso vai desencadear uma série de coisas que resultará no nosso relacionamento com Deus. O que isso também resultará em conhecê-lo. Bom, mas eu queria fechar dizendo que existe uma esperança para nós. Existe uma palavra para nós, uma promessa para nós em relação a isso. E se encontra lá em Abacuque, no capítulo 2, no verso 14, que diz o seguinte: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus! Aqui não diz que a terra se encherá da glória de Deus simplesmente, mas do conhecimento da glória de Deus. A terra conhecerá o Senhor. E é nessa promessa que nós estamos firmados. Conhecendo a Deus, nós conhecemos os seus planos. E a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos e os seus caminhos são mais altos. Conhecendo a Deus, nós conhecemos a sua vontade, que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, que é boa, perfeita e agradável. E conhecendo a Deus, nós conhecemos o seu ser sublime e soberano. Então é isso. Vamos mergulhar no nosso relacionamento com o Senhor. Eu quero terminar dizendo a segunda frase de Jó, que ele disse: mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E é exatamente isso. Não é mais conhecê-lo de ouvir falar, não é mais ter informações sobre as características de Deus simplesmente, mas ter a revelação de quem Ele é dentro do nosso coração através do relacionamento. Fique com essa palavra, fique com Deus e até a próxima.